Imagine, há 5.000 anos, no céu da Índia, explodiu um clarão mais brilhante que 1.000 sóis. A luz cegante inundou tudo ao redor. Pessoas num raio de dezenas de quilômetros foram incineradas instantaneamente. Aquelas que sobreviveram começaram, poucos dias depois, a perder cabelos, unhas, pele e sangue. Seus corpos se cobriam de terríveis feridas. Uma cidade inteira se transformou em uma pilha de vidro derretido e cinzas. Isso não é uma cena de filme de Hollywood, e nem os resultados dos bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki, em 1945. É uma descrição precisa do antigo épico indiano Mahabharata, escrito milhares de anos antes da invenção da bomba atômica. No Mahabharata, é contada em detalhes a batalha final, a mais terrível entre dois clãs poderosos, os Pandavas e os Kauravas. A arma usada por ambos os lados era chamada de Brahmastra, Agniastra e Pashupatastra. Depois de seu uso, restava um fogo que não se apagava nem com água, uma fumaça venenosa que fazia cair cabelos e unhas, corpos que nem era possível se aproximar. Guerreiros que sobreviveram à explosão pareciam tochas humanas. Exércitos inteiros se transformavam em cinzas em um único instante. A terra, após o impacto, brilhava como ferro derretido e o ar ficava envenenado por muitos anos. Mas o mais incrível é que isso não é apenas um mito antigo ou alegoria religiosa. Arqueólogos realmente encontram na Índia e no Paquistão ruínas de cidades onde tijolos e pedras foram derretidos a temperaturas acima de 1.500 a 2.000 graus Celsius, temperatura que só uma explosão nuclear ou uma arma energética de alta tecnologia pode gerar. Em Mohenjo-Daro, Monte dos Mortos, ainda hoje jazem esqueletos de pessoas que morreram nas ruas, em posições estranhas, alguns tentando fugir, outros cobrindo o rosto com as mãos. O nível de radiação em alguns desses ossos é 50 vezes maior que o normal. A ciência oficial insiste, são apenas incêndios, inundações ou mitos. Mas então, por que os enormes desertos de vidro do Rajastão ainda brilham no escuro? Por que nos textos antigos do Rig Veda e do Mahabharata são constantemente mencionadas carroças voadoras, vimanas, que podiam subir aos céus, se mover em alta velocidade e lançar armas dos deuses, que destruíam exércitos inteiros? Nesta primeira parte, vamos analisar detalhadamente o que o Mahabharata descreve, comparar os textos antigos com as reais descobertas arqueológicas e entender por que milhares de pesquisadores independentes e até alguns cientistas já chamam isso abertamente de uma antiga guerra nuclear. E depois vamos ainda mais fundo, até os artefatos reais, que são impossíveis de explicar sem o uso de tecnologia nuclear. Imagine que você está no meio de uma cidade antiga, onde cada pedra e cada tijolo foi derretido como se tivesse sido atingido por chamas nucleares. Bem-vindo a Mohenjo-Daro, um dos mais misteriosos cidades da civilização do Vale do Indo. Nos anos 1920, quando os arqueólogos iniciaram as escavações em grande escala, ficaram chocados. Nas ruas, dentro das casas e nas praças do mercado, havia centenas de esqueletos de pessoas que morreram instantaneamente. Não havia sinais de luta, nem armas, nem ferimentos de espada. As pessoas simplesmente caíram onde estavam. Muitos desses esqueletos ainda são radioativos. Nos anos 1970, cientistas do Conselho Indiano de Pesquisas Nucleares registraram oficialmente que o nível de radiação em alguns ossos era dezenas de vezes acima do normal. Depois disso, os dados, misteriosamente, desapareceram da maioria dos relatórios oficiais. Ao redor da cidade, foi encontrado um espesso camada de vidro derretido, de vários centímetros de espessura. Os tijolos se fundiram em um único bloco.
Traços semelhantes são encontrados em Harappa, Lothal e outras cidades da civilização do Indo. Os moradores locais ainda consideram esses lugares amaldiçoados e evitam passar por eles, transmitindo lendas sobre o fogo divino que destruiu tudo o que estava vivo. No Mahabharata, existe uma descrição quase literal. A cidade foi queimada com um único golpe. A terra começou a brilhar como ferro derretido. Os corpos das pessoas se transformaram em cinzas e o vento carregava essa cinza por muitas milhas. Coincidência? Mas ainda há mais. Nos anos 1990, no Rajastão, foram descobertos enormes trechos de deserto onde a areia se transformou em vidro, exatamente como aconteceu após os testes nucleares em Nevada em 1945. A análise por radiocarbono mostrou que a catástrofe ocorreu há cerca de 3.000 a 5.000 anos, exatamente o período em que, segundo a versão oficial da história, na Índia, a civilização apenas estava começando. Porque quase não se fala disso nos livros didáticos e programas científicos? Porque admitir a existência de uma antiga guerra nuclear destrói completamente toda a imagem moderna da história da humanidade. Estamos acostumados a acreditar que há 5.000 anos as pessoas viviam em cabanas de barro e lutavam com machados de pedra. E se, na verdade, elas já dominavam tecnologias que estamos redescobrindo apenas agora? Na próxima parte, vamos analisar os artefatos mais sensacionais encontrados nas últimas décadas e o que os cientistas modernos descobrem quando param de ter medo de perder financiamento e reputação acadêmica. Imagine que você está segurando nas mãos o crânio de uma pessoa que morreu há cerca de 4.000 anos por envenenamento radioativo grave. Esse crânio realmente existe. Foi encontrado no Rajastão, perto de um dos desertos de vidro. A análise laboratorial revelou a presença de resíduos de estrôncio 90 e césio 137, isótopos que se formam exclusivamente após explosões nucleares. Esse não é o único artefato. Em museus da Índia e do Paquistão, são guardados fragmentos de quartzo e cerâmica derretidos, cuja estrutura molecular foi completamente alterada, como se o material tivesse sido exposto a um forte fluxo de nêutrons. Um incêndio comum ou até lava vulcânica não conseguem criar essa estrutura. Nos anos 2000, um grupo de pesquisadores independentes, entre os quais físicos nucleares de vários países, realizou uma expedição no Vale do Rio Indo. Os resultados chocaram até os céticos. No solo, em profundidade significativa, foram encontrados traços de trítio, um isótopo raro de hidrogênio que se forma apenas em reações termonucleares. A ciência oficial tentou explicar isso como contaminação de testes modernos, mas o problema é que essas camadas radioativas estão em profundidades onde os resíduos radioativos modernos simplesmente não poderiam chegar. Outro fato que ninguém consegue explicar. Nos textos antigos do Rig Veda e do Mahabharata, são descritas não apenas as explosões, mas também máquinas voadoras, vimanas. Essas naves podiam se mover na velocidade do pensamento, subir verticalmente, pairar no ar e destruir exércitos inteiros com um único golpe. Nos anos 1970, engenheiros da NASA tentaram até recriar algumas construções de vimanas com base nas descrições e desenhos antigos. Surpreendentemente, algumas delas realmente apresentavam propriedades aerodinâmicas e conseguiam voar. Por que tudo isso ainda é chamado de pseudociência e teoria marginal? Porque se admitir que há 5.000 anos existia uma civilização altamente avançada que já dominava tecnologias nucleares e possivelmente antigravitacionais, toda a nossa história conhecida, da Idade da Pedra à construção das pirâmides, se torna uma grande e cuidadosamente construída mentira. Na quarta e última parte,
vamos analisar as versões mais ousadas, quem e por que poderia ter provocado essa antiga guerra nuclear, qual foi o papel dos deuses nisso tudo e por que os governos da Índia e do mundo inteiro ainda escondem cuidadosamente essas descobertas sensacionais. Imagine que toda a história oficial moderna é apenas uma fábula conveniente, criada para que nos sintamos progressistas e os mais avançados, e a verdadeira verdade está sob uma espessa camada de vidro derretido e areia radioativa na Índia. E essa verdade é capaz de virar de cabeça para baixo tudo em que acreditamos há décadas. De acordo com o Mahabharata, a guerra nuclear foi provocada por duas dinastias poderosas, os Pandavas e os Kauravas. Mas por trás deles estavam os deuses, seres que desceram dos céus em máquinas voadoras. Muitos pesquisadores independentes acreditam que esses deuses não eram personagens mitológicos, mas representantes de uma civilização ainda mais antiga e tecnologicamente avançada, possivelmente aquela que chamamos de pré-diluviana ou Atlante. Existem várias versões do que aconteceu. Uma fala de uma guerra pelo controle de territórios e recursos naturais. Outra fala de um conflito entre duas facções extraterrestres ou altamente avançadas que usaram a Índia como um enorme campo de batalha. O mais interessante é que, após a guerra, os textos afirmam que os deuses deixaram a Terra e os sobreviventes humanos regrediram rapidamente, perderam seus conhecimentos e começaram a viver como na Idade da Pedra. Hoje, a Índia desenvolve ativamente seu programa nuclear. Alguns teóricos da conspiração afirmam que não se trata apenas de busca por independência energética, é uma tentativa em nível estatal de lembrar e restaurar as tecnologias perdidas dos ancestrais. O governo indiano já fechou várias vezes o acesso a certos sítios arqueológicos no Vale do Indo, alegando questões de segurança nacional. Por que o mundo científico inteiro continua em silêncio? Porque o reconhecimento oficial de uma antiga guerra nuclear significa automaticamente duas coisas. Primeiro, que a humanidade já esteve uma vez à beira da autodestruição total. Segundo, que toda a ciência acadêmica, construída no modelo linear de progresso do macaco ao smartphone, simplesmente desmoronaria. Os desertos de vidro do Rajastão, os esqueletos radioativos de Mohenjo-Daro, as descrições precisas no Mahabharata e no Rig Veda, nada disso são coincidências. São provas reais, provas de que não somos a primeira civilização altamente avançada neste planeta. Quer saber ainda mais? Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: estou pronto para saber a verdade. Nos próximos vídeos, vamos analisar outros lugares do planeta, do deserto de Gobi à América do Sul, onde também restam vestígios de antigos conflitos nucleares. Obrigado por assistir este vídeo longo e difícil até o final. A verdade está bem perto, e ela é realmente muito mais assustadora do que poderíamos imaginar.